Olá amigos da TV10, está começando mais um programa CISA TV. Hoje viemos até aqui a Secretaria de Saúde do município, exatamente porque há uma preocupação, claro, não só dos munícipes assisenses, mas de uma forma geral em todo o Brasil, pelo aumento do número de casos de dengue. Secretária, Denise, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Eu que agradeço, agradeço a participação da gente poder informar a população como é que está a nossa situação. Pois é, secretária, eu começo lhe perguntando, até antes de começar a gravação, eu citei isso, que assistem aproximadamente, pelo menos de forma divulgada, 200 casos. Só que Cândido Mota tem um número bem superior, Paraguaçu Paulista, Marília, então, nem cite-se, porque o número é muito maior. Como está hoje a cidade de Assis em relação a casos de dengue? E se esse número é real, por que ele está tão diferente das cidades vizinhas? Veja bem, Zé Luiz, eu acho que a gente está numa situação privilegiada. A gente fez uma programação de atuação desde novembro, que vínhamos já conversando bastante com a população. Dizer que a gente está numa situação confortável, não, porque nós temos sim hoje, segunda-feira, 200 casos confirmados de dengue, mais 248 pessoas aguardando o resultado, que a gente não sabe se vai dar positivo ou não. Geralmente, metade desses casos são confirmados, Mas, nós vamos, a partir daí, a gente vai estar com 300 casos. É pouco? Para mim, eu gostaria muito que não tivesse nenhum, ou tivesse meia dúzia. Mas só, comparando a outras cidades? Mas comparado a outras cidades, a gente tem um índice baixo. Uma única coisa, Luiz, é que a gente está falando, em todas as vezes que a gente conversou com vocês, conversou com a imprensa em geral, a gente está falando, estamos com risco de epidemia, vamos nos cuidar. O que a gente vai fazer coletivamente para segurar os casos de dengue? Dizer que foi isso que segurou? Não sei. Bom, então vamos por partes. Nas outras cidades, por exemplo, Marília, muita gente reclama que o movimento para se cuidar das coisas foi um pouco mais demorado. O prefeito Vinícius Camarinha lá tomou uma série de medidas, inclusive emergenciais, mas está aí com aproximadamente, se eu não me engano, 4.000 casos. O que é que a senhora está fazendo? Eu gostaria de que a senhora citasse aqui efetivamente, para prevenir, para que não se chegue a números tão expressivos. O que é que a Secretaria está tomando de atitude para que a dengue não avance no município? Então, dizer para vocês, em primeiro lugar, a gente espera que as pessoas se conscientizem que a dengue não é um problema da Secretaria da Saúde. O combate à dengue é um problema da Secretaria do Meio Ambiente, da Educação, da Assistência, da Secretaria de Obras, enfim. Então, pensando nisso já, dentro da nossa programação já de novembro, dezembro e começo de janeiro, o prefeito fez uma reunião com todos os secretários já colocando isso, entrando com o jurídico também para verificar o que é que a gente poderia fazer em termos mais duros com relação à notificação e multa, e dizendo para todas as secretarias que esse não poderia ser um problema da saúde. Depois, quando está já com o caso confirmado, e os casos aí sim, porque nós temos que fazer o tratamento. Mas a prevenção é um problema de todos nós, inclusive da população. Então, a gente começou com esse trabalho, primeiro nas secretarias, e a gente lançou esses 5 minutos contra a dengue, que as pessoas falavam, 5 minutos da semana contra a dengue, a gente quer 5 minutos por dia contra a dengue, a gente precisa disso. Ou seja, esses 5 minutos, para ficar esclarecido aqui para o telespectador que ainda não viu sobre isso, são aqueles 5 minutos que a pessoa, o dono da casa, vai verificar todos os pontos para ver se tem alguma possibilidade do criador do mosquito. Isso. Ou seja, combater o criador do mosquito. É isso mesmo, dentro das casas. Mas a gente precisava começar com isso nas outras secretarias também. Então, que cada secretário, esse foi o pedido dele, se conscientizasse de que esses 5 minutos contra a dengue deveria ser nas outras secretarias também. Então, nós fizemos esse ponto com as outras secretarias, depois partimos para um trabalho um pouco mais efetivo com a Secretaria da Educação, ou seja, os professores e diretores se mobilizando em cada escola para conversar com seus alunos. Criançada, vamos dar uma volta no pátio, vamos ver o que a gente acha, porque a gente sabe que a criança, fazendo isso na escola, ela leva para casa, com certeza, e ela cobra dos pais também, do quintal, das suas casas, etc. Fizemos também, Zé Luiz, um trabalho muito interessante, eu achei muito importante, com as igrejas do município. De que forma? A gente nos reunimos com a Igreja Católica, conversamos com todos os padres, eles
comprometeram a falar isso nas missas, né, e nos encontros que eles têm nas paróquias. Fizemos todo um trabalho também com os evangélicos, tá? Que eles têm um conselho de pastores e eles foram muito abertos com relação a isso, de estar conversando também nos seus cultos, no trabalho que eles têm nos bairros, o que é que a gente, como que eles poderiam ser um pouco mais duros, né? De falar, ó, pessoal, vamos nos mexer porque a dengue está aí. E hoje a gente começou, Zé Luiz, de manhã com um trabalho de arrastão. Tá? Esse trabalho de arrastão começou pelo Jardim Paraná, a gente está fazendo em parceria com a Unimed, porque a Unimed, esses casos de notificação também são casos notificados pela Unimed, tá? Eles também têm interesse de fazer o combate à dengue. São pacientes da Unimed também. Da Unimed, né? É tudo misturado, aí tem Okay. SUS, tem Unimed, tem particulares, enfim, porque a vigilância epidemiológica nossa é que recebe as notificações dos casos. Então, a gente está fazendo uma parceria com a Unimed, né? Eles estão nos dando caminhões para a gente fazer o arrastão na cidade, que é tirar aquele material que possa acumular água. Nós não estamos fazendo limpeza das casas. Isso que a gente tem que entender. Nós temos que tirar das casas os recipientes que possam acumular água. Vamos deixar aqui bem esclarecido para o telespectador 2 casos que, digamos, seriam distintos. Primeiro, a prevenção. A prevenção da dengue não é só uma responsabilidade, segundo a senhora mesmo está dizendo, só da Secretaria de Saúde, e sim da Prefeitura Municipal de uma forma geral, que está tentando que todas as secretarias cuidem para que isso. Seja um trabalho muito bem feito de forma preventiva. Aí passa a responsabilidade agora a ser da Secretaria de Saúde. Detectado o problema, detectado o caso de dengue no paciente, aí a Secretaria começa a cuidar. Isso. O que é que está sendo feito de diferente e, principal, caso o número de casos aumente, a Secretaria está pronta e de que maneira para atender os pacientes com dengue na cidade? Então, esses pacientes que estão notificados e precisam de uma hidratação, né, do soro e tal, porque a hidratação ela começa já, quando a pessoa começa a apresentar alguns sintomas, ela vai para a consulta, na espera a gente já pede que ela comece a tomar água, tá? Então, é o que a gente pede para a população toda, tome muita água. Vai hidratando. Vai hidratando bastante. Se precisar de uma hidratação endovenosa, que a gente chama, então a gente tem a UPA que faz já, recebe os pacientes, mas a UPA também, o que a gente conversou há um tempo atrás, que a gente estava tendo aí 240 pacientes, esse final de semana nós fechamos em 360 pacientes dia, é muita coisa, né? Então a gente tem a UPA para fazer essa hidratação e a notificação, temos as unidades de saúde que fazem a notificação e temos o pronto atendimento do Maria Isabel, que funciona das 14 às 20 horas e que tem toda a cadeira, a cama, o material todo que seja necessário para fazer essa hidratação. Lembrando, Zé Luiz, que as pessoas acham assim, não, mas a gente senta em qualquer cadeira e toma soro. Não é assim, né? O soro, ele é um procedimento invasivo, então ele tem que ter o médico no local, ele tem, não junto, grudado do paciente, mas ele tem que ter o médico no lugar se tiver algum problema, ele tem que ter o enfermeiro, ele tem que ter o auxiliar de enfermagem. Então são locais que a gente não pode só abrir a porta e falar, ó, a partir de hoje a gente está fazendo hidratação. Vou pedir licença, secretária, vou pedir um intervalinho rápido. Na volta a gente vai falar, ainda são alguns problemas em relação à saúde. Não vou acabar nunca, né, secretária? A gente vai para o intervalinho e já está de volta com a Assis na TV em instantes. Muito bem, o Assis na TV está de volta. Hoje nós estamos aqui sendo recebidos pela secretária de saúde do município. Afinal de contas, é uma preocupação muito grande de todos em relação ao aumento no número de casos de dengue em todo o Brasil, e principalmente na região sudeste e principalmente no estado de São Paulo. Secretário, bom, então para deixar claro para o telespectador, no primeiro bloco, a senhora deixou muito claro que a prevenção da dengue é um caso para todos, não é só da Secretaria de Saúde. Isso. A senhora disse também que a Secretaria está pronta para atender qualquer emergência, digamos, um número elevado de casos. Agora vamos falar então sobre algumas coisas que já apareceram. Eu até, no começo da entrevista, eu falei sobre isso, em casos mais graves. Vamos falar sobre os casos mais graves. Nós tivemos, recentemente, acho que na semana passada, o óbito de uma menina que, segundo informações, poderia ser um caso de dengue. Já foi constatado se foi ou não
o óbito ocorreu em função da dengue, secretária? Então, infelizmente, nós tivemos mesmo o falecimento de uma menininha, né, de 9 anos, e isso para nós é muito triste, né, Zé Luiz? Acho que para qualquer pessoa, a gente se solidariza aí com a família, né? Mas o caso dessa menina, o primeiro exame, o exame preliminar de dengue, já saiu e deu negativo, não reagente para dengue. Isso não quer dizer que ele não vai ser repetido, porque o Adolfo Lutz faz isso. Ele faz o primeiro exame, deu não reagente, ele confirma esse resultado, né? Como os sintomas de dengue, eles são parecidos com várias doenças outras, então isso confunde um pouco. Que é a febre, dor no corpo. A febre, a dor no corpo, a mancha pelo corpo, né? Que aí é uma dengue mais grave, que a dengue normal não vai dar isso, mas a dengue na sua forma mais grave, ela causa essas manchas pelo corpo, assim como a febre maculosa também, como a leptospirose também, como a meningite também. Então a gente, hoje a gente está aguardando, infelizmente, aí o resultado. Ao mesmo tempo, a Secretaria da Saúde pegou, então, nós temos um setor de auditoria, né? Auditoria de conduta médica, conduta de enfermagem, conduta de todos os nossos profissionais, e é esse auditor que faz, então, a auditoria do prontuário para saber o que foi feito. No caso da menina. No caso específico. Explicando aqui para o telespectador que não teve acesso ao caso. A menina teve algumas vezes recebendo atendimento em algumas unidades e acabou voltando para casa, e quando viram a gravidade, aí já era um pouco tarde. Foi isso que aconteceu, secretário? A gente tem, pelo levantamento que eu tive acesso ao prontuário, né, em todas as vezes que ela foi, o relatório, ela tinha, sim, algumas características, né, e que a suspeita, inclusive, era isso, mas ela estava hidratada, uma série de coisas assim. Certo. Agora, para o final, ela começou a ter um quadro agravado, né, e aí é que foi, então ela foi internada na Santa Casa, depois passou para o Hospital Regional e, infelizmente, ela não resistiu, né? Então, por isso que a gente tem que fazer a auditoria para saber o que é que foi feito, qual a conduta foi certa, não foi certa, entendeu? Depois a senhora está mantendo contato, né, com a família, ou a família está preferindo... Não, agora a gente vai começar com as investigações, né? Então, a vigilância epidemiológica vai comparecer até a casa da criança para fazer a investigação do que se essa criança foi para algum outro lugar, se alguém foi pescar ou não, enfim, o levantamento todo de investigação de óbito que a gente tem que fazer. Agora, secretária, nós entramos no assunto da dengue, na possibilidade de aumento de casos, enfim, e eu notei na senhora uma certa preocupação em relação à possibilidade do aumento desse número de pacientes que possam estar ou contraindo ou já estejam com a dengue. Isso. Baseado em que a senhora está tão preocupada, obviamente a senhora deve ter algum tipo de referência do que pode vir aí. Porque as pessoas, está tranquilo, 200 casos, cada moto acho que foi mais de 600 já, enfim. Então. Qual é a sua ponto base para ficar preocupada como está? Eu acho assim, Zé Luiz, a gente vem conversando, e conversamos o ano passado, né? Impossível. Assis é uma cidade polo. As pessoas vêm fazer compra em Assis, frequentam o supermercado em Assis, os supermercados, o comércio, trabalham, né? Então é impossível, se a gente tem um número grande de casos de dengue na região, todo dia eu solto pelo menos 3 viaturas para Marília, para tratamento de pacientes nossos. Tá. Então, a gente tem a senhora quer dizer, se Marília está com essa epidemia, entendeu? Pode estar vendo... Claro que vai trazer, né? A única coisa é que nós temos hoje confirmados 200 casos. Tá. Mas a gente tem um número grande, nós estamos fazendo muita notificação, porque chegou em uma unidade com febre, dor articular, dor no olho, a gente já notifica para verificar se é dengue ou não, né? Entendi. Então, dizer para você que a gente está tranquilo, Assis, que beleza, impossível. Eu acho que a gente não adianta, depois nós vamos incorrer em outros erros, não adianta jogar a sujeira para baixo do tapete. A gente está falando isso há muito tempo, na verdade eu acho que desde 2013 eu estou falando sobre isso. Vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar, porque a coisa pode estourar. E a região sudeste, hoje, nós temos 60 óbitos, né, na região sudeste, no estado de São Paulo. É muita coisa, né? E um país como o nosso, tropical, né? É seco, é úmido, chuva, enfim. Eu acho que a gente não vai se livrar da dengue, Zé Luiz, mas a gente tem que aprender a prevenir, né? Se a gente tiver um caso ou outro, isso vai ser normal.
mas não ter epidemias, né? Então, ano de 2011, uma epidemia absurda. 2013, vários casos. 2014, vários casos. Tanto que a região toda falava, só em Assis que tem dengue. Eu falei, só Assis que está notificando. Vamos prestar atenção nessas notificações. A senhora citou aqui, para a gente ainda falar da dengue, depois finalizar sobre a preocupação do prefeito, inclusive em relação ao departamento jurídico. Ou seja, para que os agentes de saúde possam entrar nas casas que as pessoas, além de tudo, não permitem o acesso. E onde não permite, pode ter certeza que ali 99% vai achar alguma coisa. Esse processo está acontecendo, já há uma comunicação com o Poder Judiciário para que isso seja feito de forma rápida, como está acontecendo, por exemplo, em Marília? Então, o que nós fizemos, assim, a gente teve várias reuniões com o departamento jurídico e eles têm dado um respaldo nesse sentido, né? Então, se o agente chega em uma determinada residência, onde ele sabe que existe acúmulo de materiais e a pessoa se nega, imediatamente é comunicado ao departamento jurídico e a gente já entra em contato com o juiz, tá? Isso a gente tem feito várias vezes. Tem conseguido imediatamente, de um dia para o outro, a gente já consegue a autorização para retirar tudo que tiver dentro. Entendi. Entendeu? Então é isso que a gente não quer que as pessoas se assustem, não é nenhum terrorismo que a gente está fazendo. Porém, gente, se tem um vizinho seu que está acumulando uma série de recipientes, colocando em risco a saúde coletiva, né? A gente tem que tomar providências. Então, nesse sentido, a gente está tendo, assim, muito apoio do jurídico, do fórum, né? Porque a gente está entrando já e resolvendo a situação. Um outro ponto são os nossos pontos estratégicos, que a gente chama, Zé Luiz. Pontos estratégicos são locais, borracharias, ferro velho, lugares onde as pessoas... é maior. A gente chama até de ponto estratégico, né? PE, porque a gente passa a cada 15 dias já colhendo larva, porque a gente sabe que tem, mas aí a gente... Como nós montamos o laboratório de análise de larva para saber se é do Aedes ou não. Só que assim, a gente passa e avisa. Nós fizemos uma notificação no final do ano. Agora nós estamos multando, tá? Porque já foi feito o aviso. Então isso está acontecendo. Está. O papel da vigilância não é ir lá e multar, é de educar primeiro. Isso nós já fizemos em dezembro. Chega, nós estamos em fevereiro já, final de fevereiro, e se a gente passa na segunda vez e o mesmo erro está sendo cometido, nós estamos fazendo a multa já. Bom, dengue, digamos assim, tem que haver um compasso de espera aí para ver se a gente consegue ficar longe desses números absurdos que outras cidades vizinhas estão tendo. Agora, para a gente terminar essa entrevista, eu também senti uma certa preocupação da senhora quando a senhora falou em relação ao UPA. Havia uma expectativa muito grande, a gente falou N vezes sobre isso, se a máquina ia funcionar melhor assim. Aí a senhora me disse que de 200 e poucos atendimentos passou para 300 e poucos atendimentos, o que provavelmente está gerando problemas. Está acontecendo esse tipo de problema, ou seja, esse aumento muito grande de atendimentos está prejudicando a qualidade do atendimento? Olha, eu acho que quando você tem muita gente para atender, você corre o risco de atender, eu não vou dizer atender mal, mas de demorar mais, as pessoas demorarem para ser atendidas, então elas começam a reclamar, isso é uma coisa normal. Nós tivemos, sim, Zé Luiz, 360 atendimentos dia, é muita coisa. Você sabe por quê? Porque nós temos 11 unidades de saúde da família e 7 unidades básicas de saúde no município de Assis. Nós temos uma rede de infraestrutura muito boa em termos da saúde, das unidades de saúde espalhadas pelos territórios, pelos bairros. Então não é para você ter um acúmulo de casos na UPA, né? A gente sabe, nós estamos fazendo levantamento dia a dia das outras cidades que estão vindo para cá, que muitas vezes as pessoas mentem endereço, né? Os casos que estão chegando, a gente está notando que por isso que você não abre a porta e não avalia. Você tem que abrir a porta e avaliar o que está acontecendo dia a dia, né? Eu não posso nunca dizer assim, olha, que onde já se viu, gastou tanto dinheiro, agora não está resolvendo. Não é isso. Eu tenho que avaliar dia a dia. Então, nós estamos vendo que do período das 17 às 23 horas aumenta muito o fluxo. E por que isso? Lógico, as unidades já estão fechadas, as pessoas chegam do trabalho, muitas vezes a mulher passou mal, ou enfim.
é esse horário que está indo muita gente para lá. Então, o que nós estamos, já estamos em discussão e negociação com o CIVAP, porque a gente está colocando mais um médico nesse horário, entendeu? Mas você colocar mais um médico te impõe também colocar mais auxiliar de enfermagem. Porque se o médico atende, a equipe não é só o médico, claro, né? Então, é toda uma estrutura que a gente... E outra coisa, Zé Luiz, as pessoas têm ido à UPA com muitos acompanhantes, né? Então, eu vou e levo 4. Não dá, gente, não tem... Mesmo sendo 1.400 metros quadrados de área construída e tendo uma recepção grande, eu imagino se tivesse uma população dessa no antigo pronto-socorro, como é que a gente estaria, né? Mas não há necessidade. Então, quando eu vou, se eu não posso ir sozinha, porque às vezes eu não estou passando bem, mas eu vou com um acompanhante só, né? Eu não preciso levar um monte de gente. Já que o problema, um dos problemas é esse, mas um filtro, logo na entrada, ou seja, mudar a disposição física para que entre só um acompanhante, para que a qualidade fique melhor e as outras pessoas esperarem lá de fora, alguma coisa nesse sentido. Se isso está causando o constrangimento, está causando o problema, não é possível? Isso aí o pessoal da UPA está vendo como é que eles estão lá o dia a dia, né, o dia todo, para dar uma... na holística, né, da coisa. Porque para entrar para a classificação de risco, por exemplo, só entra um acompanhante. Mas as pessoas ficam lá fora. Né? Então, você passa lá, você fala, meu Deus, o que é isso? É a UPA funcionando, né? Mas a gente tem que entender também que na verdade, o único equipamento da região com qualidade 24 horas. E as pessoas estão procurando. Claro. Claro. Tá bom, secretário, eu quero agradecer mais uma vez a forma que me recebeu. A preocupação dos nossos telespectadores está sendo amplamente divulgado que a dengue está crescendo, e de uma forma assustadora dessa vez. Porque a CIS não está se falando muito. Não está se falando muito porque os números ainda são controláveis, mas segundo a própria secretária, todo cuidado é pouco, porque a secretária acha que pode haver um aumento significativo dos casos. Então a população tem que se preparar. Tem que se preparar. Tá certo. Secretária, obrigado mais uma vez. Obrigada. Conte com a TV10 nos momentos aí de divulgação dos problemas, para que a população esteja preparada. E a gente está sempre à disposição aqui, Zé Luiz, sempre que a gente puder divulgar. Acho que o importante é isso. A dengue é a prevenção, a gente está sempre falando. Sem dúvida. Né? E agora a gente vai começar o arrastão aí, e estamos divulgando os lugares. Então eu que agradeço. Tá certo. Obrigado. Muito bem, assim termina mais um programa CIS na TV. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. E amanhã, claro, novo programa para você aqui na TV10. Até lá.